quer saber sobre a saída do Dorival, é claro. O que você traz pra gente? Boa noite, minha querida Mamãe Noel, Marina Buffon, um beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Estou aqui na porta do CCT da Barra Funda para trazer todas essas informações aí do Dorival. Melchior Brito vai mostrar pra vocês a situação de momento aqui em frente ao número 2724 da Avenida Marquês de São Vicente, ZO, Zona Oeste de São Paulo. Choveu uma barbaridade, viu, Mar? Nossa Senhora, eu fiquei com medo da gente não chegar aqui, mas chegamos. Tá tudo certo, a chuva parou, deu uma trégua legal e a gente vai poder falar tranquilamente com vocês aqui sobre o assunto do dia, né? Dorival Júnior, então, aceitou o convite da CBF, será o técnico da seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026, inclusive temos imagens para mostrar aí para vocês da despedida do Dorival Júnior ontem aqui no CCT da Barra Funda. Ele comandou as atividades no período da manhã, depois reuniu todo o elenco ali, comunicou que sairia do São Paulo para assumir a seleção. O Rafinha, o capitão do São Paulo, tomou a palavra para falar pelo grupo. Pela informação que eu tenho, foi um momento de muita emoção. A galera sabia, né, que existia essa possibilidade, mas quando chega ali o Dorival e fala, é um momento muito forte mesmo. Então o Dorival Júnior vai assumir a seleção brasileira, vai assumir o cargo. E eu tinha dito aqui na sexta-feira, né, a tendência grande era essa mesmo, haver aí essa relação, esse problema jurídico que a CBF tem, que o Edinaldo, ele tá lá por uma liminar concedida pelo Superior Tribunal Federal aqui do Brasil, mas a FIFA, inclusive, viu, mandou aqui representantes para o Brasil, lá para a CBF, para o Rio de Janeiro, representantes jurídicos, a Conmebol também, tá todo mundo muito tranquilo aí com a situação, segundo o Emílio Garcia, que é o homem forte aí da parte jurídica da FIFA. A normalidade foi restabelecida na CBF, então Dorival Júnior, repito, até 2026 lá na seleção. E no domingo, o Dorival saindo aqui do CCT da Barra Funda, deixando aqui o São Paulo, parou para falar com a imprensa sobre essa decisão que ele tomou, então, de assumir o comando técnico da seleção brasileira e de deixar o São Paulo. Vamos conferir o Dorival. O que eu vi no dia que nós saímos aqui em direção ao Rio de Janeiro, o que o torcedor São Paulino fez, aquilo não tem preço. E pra gente é uma satisfação, um prazer poder ter vivenciado um momento como esse dentro de um clube tão gigante. E agora é seleção? Missão cumprida. Vamos e agora em frente. É seleção? Um abraço a todos. Pois é, então tá aí, Dorival foi campeão da Copa do Brasil, título inédito para o São Paulo na temporada de 2023, tem o carinho do torcedor e é claro, gente, que isso é um sonho do Dorival, era um sonho dele assumir a seleção brasileira. Chega o convite, a gente sabe que é um momento conturbado, Edinaldo Rodrigues governando, vamos dizer assim, baseado numa liminar, mas quando chega a seleção brasileira para um cara, para um técnico brasileiro, é o sonho máximo do cara que trabalha aqui, do técnico que trabalha aqui, que nasceu aqui no Brasil. Então o Dorival assume a seleção, daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais desse tricolor que agora está sem técnico, está sem ali um treinador. E aí eu vou trazer tudo para vocês, o que está pensando o São Paulo, como é que está essa busca do tricolor no mercado. É muita coisa para a gente falar ainda, esse tema vai dar pano para manga, viu, Mar? Devolvo para vocês aí, para vocês poderem falar um pouquinho da saída do professor Dorival Júnior aqui do São Paulo, da ida dele lá para a seleção brasileira, minha querida. Obrigada, Zé. Fica aí, hein? Daqui a pouco a gente vai chamar você, mas eu quero saber, Salazar, essa ida do Dorival para a seleção é realmente o nome que deveria, nesse momento, estar lá, ou você permaneceria com o Fernando Diniz? É o nome que deveria estar lá, bom para os dois lados. A gente hoje não tem também uma fartura de opções, né? Para mim, o Tite continua sendo o melhor técnico brasileiro, mas não é mais o momento do Tite, concordo com isso também. E do que temos é o Dorival Júnior. A gente já vinha falando aqui, antes mesmo de rolar esse zum, de mudança de técnico, é o Dorival Júnior. Eu estou falando que temos, eu não estou menosprezando o Dorival Júnior, não. Eu estou só dizendo que eu não vejo muita concorrência. Você olha para o lado, você tem o Dorival Júnior, que eu gosto. Só o Abel Ferreira. Estou falando dos técnicos brasileiros. Ah, e tudo bem. Quando você olha para os técnicos brasileiros, é o que eu falei, você tem o Tite, que eu gosto bastante, mas não é mais o momento dele. Você tem o Dorival, que eu considero um grande técnico, mas aí você olha para o lado e já não vai. Seleção brasileira, já não vejo mais tantas opções. Então eu entendo que é sim o momento do Dorival Júnior. Passou por diversas experiências no futebol, é um cara, já tem mais de 60 anos de idade, pegou time estruturado, pegou time quase rebaixado,
pegou time em São Paulo, no Rio, no Paraná, no Sul, enfim, construiu uma carreira sólida e vive uma grande fase nesse momento, agora, atual. Por isso que eu entendo que o Dorival é sim o nome ideal para a seleção brasileira. A CBF é uma zona, uma bagunça e vamos ser bem sinceros, quando não foi? O Brasil já foi campeão de Copa do Mundo com a CBF lá em meio à CPI. Então a gente tem que saber separar as coisas, seleção brasileira e CBF. É o sonho do Dorival, claro que o São Paulino deve estar chateado, incomodado, bravo, mas não tem como falar não para uma oportunidade dessa e não tem que falar não porque, olha meu amigo, começa aí um campeonato paulista aí, cai antes das quartas de final, é mandado embora. É assim que perde funciona. 2 clássicos agora, perde a Supercopa do Brasil, começa uma pressão. Não dá para o cara falar não para a seleção brasileira. É a oportunidade da vida do Dorival, gosto da ideia, gosto da contratação e torço para que dê certo. Péssimo para o São Paulo, por Sim, todos os motivos, até porque ele estava fazendo a estruturação do time para a próxima temporada, indicando nomes, né, eliminando alguns jogadores, eliminando entre aspas também, reformulando um pouquinho o elenco. Então o São Paulo, nossa, é uma pancada na nuca, né? O São Paulo que começou tão bem, a diretoria não tem culpa. Você se coloca na cadeira do Casares. São Paulo entra no ano super confiante, um ano de volta a Libertadores, de contratos aí de Morumbis, de não sei o que, de show, né? E aí de repente acontece, você perde o técnico. Agora, para mim não é o nome ideal. Até mereceria a seleção brasileira, eu não tenho nada contra, mas para mim o nome ideal de momento para a seleção brasileira do que temos aqui é disparado Abel Ferreira. Nem de longe, mas tudo bem. Eita, nós. Isso aqui é um debate, né, gente? Que a gente sempre tem aqui quando esses dois estão na bancada. Mas eu quero trazer o Zé de volta para a gente falar aí, né, do futuro do tricolor mesmo. A gente falou do Dorival, mas a gente quer saber se tem algum treinador que está perto desse acerto para substituir o Dorival. Tem, Zé, ou não? Tá longe ainda? Marina, vamos ter que esperar um pouquinho, viu? O plano A era o Juan Pablo Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza, argentino, já está lá há bastante tempo, né? Inclusive foi tricampeão cearense, chegou na final da Copa Sul-Americana. Aliás, o Vojvoda ele vem sendo sondado por muitos times aqui no Brasil. Mas, nesse primeiro momento, então, o Vojvoda descartou aí, rejeitou o convite do São Paulo. O São Paulo foi direto no treinador. Ele tem uma multa aí de $1,5 milhão lá com o Fortaleza, mas ele não quis vir aqui para o São Paulo, não quis treinar o tricolor paulista, não quis deixar o Fortaleza nesse momento. E aí agora o Lucas Silvestre, que é o filho do Dorival, o auxiliar técnico do Dorival, ele vai continuar aqui no São Paulo tocando essa pré-temporada, inclusive deixou agora há pouco aqui o CT, ele e o Pedro Sotero vão tocar aí essa pré-temporada até o São Paulo contratar um treinador. E o São Paulo tá agressivo no mercado, tá tentando fechar o mais rápido possível com o nome, e aí são muitas as especulações. Com o Vojvoda, o São Paulo foi atrás mesmo, tentou a contratação, mas o argentino não quis vir, não quis deixar o Fortaleza, não quis vir para cá nesse momento. Então aí se fala em Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, português, que tem uma multa de R$5 milhões lá com o clube, com o Cuiabá, mas a diretoria lá do Cuiabá já disse, se quiser tirar o nosso treinador tem que pagar a multa à vista. Então, por enquanto, está um pouquinho longe também. E são muitos os nomes falados. Thiago Carpini é falado, o próprio Cuca foi ventilado, mas o Cuca eu tenho a informação que o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, não quer nesse momento. É bem verdade que o Cuca não é legal, nenhum problema jurídico, o caso dele foi anulado lá na Suíça, mas o Júlio Casares entende que ainda é uma polêmica esse tema. Foi se falado muito também sobre o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho é o coordenador do São Paulo hoje, ele renovou o contrato para os próximos 3 anos, 2024, 25, 26, por toda a gestão aí até o final do mandato do presidente Júlio Casares, e aí essa possibilidade ela foi levantada aí. Mas, contratualmente, o Muricy Ramalho ele não pode assumir o comando técnico do São Paulo, não pode se tornar treinador, e inclusive o próprio Júlio Casares postou lá nas redes sociais, postou no Instagram, que não vai fazer esse movimento agora, não vai tirar o Muricy ali de coordenador técnico e colocar ele de técnico num primeiro momento. Informação que eu tenho é que a família do Muricy não queria isso também, que ele está bem de saúde, e eles entendem, a família entende que a saúde do Muricy melhorou muito porque ele não está mais ali naquele dia a dia, à beira do gramado, estressado, daquele jeito Muricy. Então, esse cargo de coordenador deu uma tranquilidade nessa questão da saúde do Muricy, segundo a família. Então, o Muricy segue apenas, entre aspas, como coordenador do São Paulo. Eu devolvo para vocês tentarem aí também debater um nome, quem que seria o nome ideal para o São Paulo. Também pode pintar um gringo aí, um gringo que o Casares tire da cartola. Vamos ver, vamos aguardar. Por enquanto, muita especulação, muitos nomes, mas apenas o Vojvoda mesmo aí que recebeu uma proposta do São Paulo e negou nesse primeiro momento.
Devolvo para vocês, daqui a pouco eu volto para a gente falar mais do tricolor do Morumbi, Marina. Valeu, Zé. Ô, Silver, e aí, hein? O que você tá rindo, Eu Silver? tô rindo porque os caras estão falando que eu tenho amor platônico pelo Abel, que eu só falo do... Mas- que o mas é assunto... verdade, Você o não pode fazer o programa além desses Eu comentários. posso o que eu quiser, claro que eu Não, posso. porque você perde a concentração, você sai do foco, cara. O que acontece Você não pode. é que o velho, assunto ficar além desse respingou em negócio. seleção brasileira. E pra mim, Ai, meu do que Deus. temos aqui, o Abel é o melhor É treinador. verdade, 3 anos de bom Mas o trabalho. São Paulo poderia achar um Abel Ferreira 2 aí no mercado, que nem o Palmeiras, né? Que deu um tiro, não vou dizer que foi no escuro, porque teve pesquisa, mas poderiam achar realmente. Agora, do que tem, eu entendo que de repente, assim, eu não vou entrar no mérito de grana, de contrato, porque aí já não é a minha praia, cara, mas se for para trazer alguém, um cara que deu certo outro dia aqui, o Crespo, que a torcida gosta, né? Que bateu o santo com a torcida do São Paulo, com o time de São Paulo, que tirou o São Paulo da fila Ele contra tá- o Palmeiras. ele tá desempregado? Em 21, não, ele tá no mundo árabe, ganhando uma fortuna, né? Mas no futebol nunca se sabe. Então, eu acho que Gosta seria do uma clube, boa. né? É um cara que Adora gosta, o São Paulo, conhece o super clube, gosta identificado. do clube. Saiu, Seria né? um bom- Tava numa um fase bom ruim nome. ali, mas seria um bom nome. Acho que o Crespo seria um bom nome. O problema é que assim, seria um bom nome, mas dentro daquilo que você falou, planejamento todo montado junto com o Dorival Júnior, vem um técnico com um perfil totalmente diferente. Como nós estamos aí já com a temporada batendo na porta e você montou um planejamento todo em cima do Dorival Júnior, entendo que o ideal era trazer um técnico pelo menos com um perfil parecido. Ninguém é igual, mas sabe, pelo menos não destoar tanto, já que nós estamos problema aí com o são as planejamento em opções também, né? andamento. O problema Só que são as opções. são as opções, é o que eu estava falando agora, o Dorival Júnior, você olha para a seleção brasileira, você olha e fala, "Pô, não tem muita concorrência." O problema se reverbera para o São Paulo, porque perde o Dorival. Quando perdeu o Rogério Ceni, né? Preferiu tirar o Rogério Ceni e trouxe, opa, tem o Dorival. Só que agora você perde o Dorival e você fala, tem quem? Não tem. Aí é o que o José Paes falou, você começa a ter que ficar ali. Tem o Cuca, né? caçando. O Cuca que sempre o Cuca vai eu agregar gosto- essa polêmica recente aí, essa baseada num polêmica à passado parte de seria o 40 técnico anos ideal. atrás. Ele conhece o clube, tem identificação, conhece o futebol brasileiro, futebol de São Paulo, enfim, e o perfil não é tão diferente do Dorival. Seria uma solução, mas aí tem esse problema que o Casares parece que não vai querer O se meter. Carpini seria uma boa, mas Seria, seria mas é uma também uma aposta total. tacada de risco, É, né? Você vai de dar uma risco, tacada de risco num ano tão importante. Mas, poxa vida, o Palmeiras deu uma tacada de risco, trouxe Abel Ferreira, e o que aconteceu? Nos últimos 3 anos, nossa, tem ganho pouco, né, o homem? É o tema ali, ó, tá vendo aqui, o GC ali é São Paulo. Eu tô fazendo Vamos lá, Marina, eu tô o diretor fazendo uma ele tirou o alusão ponto, a mas eu Abel aviso, o Ferreira. diretor né? falou pra seguir. É Vamos porque seguir, muitas vezes no gente. futebol você joga a pedrinha ali e ela cai lá. O diretor tá falando pra você parar de falar. Não, tá. o eu Silver, tirei ele o ponto. tem realmente, Eu gente, tirei esse o ponto. negócio, ele tirou o ponto, mas vamos, ó, agora o contato vai ser com a nossa querida Letícia Conti, lá na redação